Bom, então, dando sequência aqui, vou falar um pouquinho da caixa. É um instrumento que também está presente no maracatu, que compõe a bateria do maracatu, né? Assim como algumas outras baterias, né? Bateria de escola de samba, fanfarra, né? A famosa caixa de guerra, né? E também é um instrumento que foi um componente da bateria física ali, né? Da questão da bateria das bandas aí, né? Enfim, né? Bom, mostrar um pouquinho da levada do caixa do maracatu Porto Rico, né? Que é essa aqui. Certo? Essa é a levada básica do instrumento que está inserido dentro do maracatu Porto Rico. Essa é a levada feita pelo tarol, que é uma caixa mais fininha do que essa. Ela é mais, o corpo dela é mais fino, mais estreito. E temos a levada do caixa, do instrumento caixa, que seria esse instrumento maior, mais largo, mais alto, né? A altura dele é maior, que é essa levada aqui, né? Certo? Temos essas duas diferenças de levada na bateria do maracatu Porto Rico. E também tem uma levada básica de caixa, que é tocada por outros maracatus. O maracatu Porto Rico optou por essa levada para ser a sua identidade. Então a identidade da caixa do maracatu Porto Rico vão ser essas duas levadas que eu acabei de mostrar. Os outros maracatus têm a sua identidade também, mas é mais ou menos uma coisa meio fixa, meio básica, que é uma levada bem conhecida. Também que é uma levada do maracatu Estrela Brilhante, Elefante, maracatu Leão Coroado. Então vocês podem procurar esses maracatus aí nas redes aí que vocês vão ver as diferenças de nuances entre cada um, né? Vou fazer um pouquinho da levada aqui. Lembrar? Pera aí. Pô, depois você corta isso aí. Eu lembro a porra da levada. Então a levada começa. Basicamente essa levada é uma levada base, né? E temos aquelas outras duas que representam o maracatu Porto Rico, que é o que a gente vai falar mais aqui nesse vídeo, tá certo? É isso aí. Então vamos seguir aqui falando de mais os instrumentos. Vou mostrar isso pra vocês, que esse instrumento que é o agonguê. É o primo do agogô, aquele de duas bocas, né? Esse tem uma boca só, mas ele tem dois sons. Ele tem uma divisão aqui, não sei se fica meio claro. É bem sutil uma nuance aqui nele. E ele alcança duas notas. E ele é um instrumento grande e de ferro, né? Ele é um instrumento grande de ferro porque o maracatu tem essa proporção de tocar na rua. Então na rua ele precisa de bastante volume, né? Então vou tocar um pouquinho ele pra vocês aqui pra mostrar. Né? O som é... Esse é o som do agonguê dentro do maracatu. Bom, dando sequência aqui, mais um instrumento que faz parte da bateria do maracatu. E acho que esse instrumento, acho não, tenho certeza, é o coração da bateria, certo? Ele é o que dá a pulsação básica do maracatu. Se alguém já escutou um maracatu ao longe, assim, sabe que o maracatu tá chegando num cortejo, assim, é por esse instrumento chamado alfaia, né? Então vou mostrar um pouquinho da levada dele para vocês. A levada básica é chamada Luanda, ou marcação. Além dessa levada tem algumas outras. Isso aí fica um assunto para uma outra história. Mas basicamente, se você vê um cortejo de maracatu,
é esse instrumento que vai definir a história aqui, tá certo? Bom, então, falar um pouquinho da alfaia. A alfaia é um instrumento de corda, né, afinado por cordas, né, com couro dos dois lados, né, é um couro de carneiro, de cabrito ou de cabra, né, enfim. Aí esse couro tem diversas espessuras por diversas possibilidades, né? Diversas nuances possíveis aí, né? Uma raspagem do couro mais fina, enfim, né? E essa grossura do couro, enfim, pode influenciar na questão do grave ou do agudo do tambor. Claro que um tambor é grave, né? Mas ele pode ser mais grave ou mais agudo, dependendo da finura, da espessura do couro que você tem nele, né? Esse couro, você pode botar fitas aqui, como está aqui, né? Também para tirar algumas reverberações indesejáveis, enfim. E ele é um instrumento afinado basicamente de madeira, feito de compensado, e afinado com cordas, né? Essa corda de sisal é uma corda mais indicada porque ela não escorrega assim como as cordas PETs ou cordas de nylon, enfim, né? Mas tem tambores com essas cordas, né? E eu vou fazer aqui um nozinho aqui para mostrar para vocês, basicamente seria uma sequência de nós, mas vou mostrar um nó aqui para ficar registrado aqui, mais ou menos como se afina, né? Vou desafinar ela aqui. Para afinar a gente faria esse processo soltando ela inteira, né? Depois, tendo essas cordas esticadas, né? Repassando aqui, a gente pega e dá um laço, uma volta aqui, dá mais um laço, passa ela por baixo, mais um laço, e fiz essa orelha aqui. Fiz essa orelha, eu passo toda a volta da corda voltando. Depois a gente vai ter um vídeo mais detalhado sobre isso, mas basicamente isso. Vou repetir o processo aqui. Eu passo aqui por dentro dos dois, por baixo, aqui junto, faço uma forcinha e travo com o dedo aqui. Travei com o dedo, passo novamente por baixo das duas, faço a volta e dou uma puxadinha. Faço toda a corda, dou uma puxadinha aqui. Ela juntou, essas duas cordas juntaram, dou mais uma volta e faço uma orelha. Dentro dessa orelha eu passo o restante. Sobrou. E travo. Basicamente, essa é a forma de afinar uma alfaia, certo? Valeu. Então vou mostrar aqui para vocês um instrumento aqui que também está inserido na bateria do maracatu, mas basicamente é inserido na bateria do maracatu Porto Rico. Agora outros maracatus já estão utilizando, mas esse instrumento foi reinserido porque ele era representado pelos atabaques há muito tempo atrás, na história antiga do maracatu, né? Em 2000, o mestre Chacon reintroduziu esse instrumento, o atabaque ou tambor de mão, né? Ou também conhecido como timbal aqui no Brasil, né? Eu vou tocar um pouquinho aqui para vocês. É isso aí, valeu. Bom, eu sou Denis Cazu, eu sou mestre do maracatu em Canto do Sul, aqui de Itajaí, e vim falar um pouquinho sobre o maracatu para vocês. Bom, o projeto do maracatu acontece desde 2007, né, em Canto do Sul, e em 2010 nós fomos batizados de Encanto do Sul. Antes era um grupo sem nomeação, sem nome, né? E nós fizemos o batismo dentro dos preceitos do candomblé, junto com a nação Porto Rico. Então nós temos todo um trabalho junto a um terreiro de candomblé, né? O maracatu tá imensamente envolvido
O maracatu está sempre envolvido com o candomblé, com a questão dos terreiros, né? Então tem sempre um terreiro por trás fazendo a proteção dos batuqueiros, do mestre e das pessoas que compõem o maracatu, né? Da corte, da ala de dança, enfim, né? São muitas alas que compõem um grupo, uma bateria de maracatu, né? Maracatu não é só a bateria, que é o enfoque desse vídeo, mas tem outros elementos, né? E por ter essa ligação muito intrínseca com o terreiro, tá junto, né? O maracatu é chamado de candomblé na rua. Ele tem uma ligação muito forte com o candomblé, de até algumas histórias que aconteciam na antiguidade. O candomblé era proibido, né? Quem fosse pego praticando candomblé era preso, né? Era punido. Então os maracatus tinham essa, por causa da potência sonora que eles imprimem, né? Eles mascaravam as práticas do candomblé, né? Então eles ficavam na frente das casas dos terreiros, que não eram colocados como terreiros, né? Pelo fato de serem perseguidos, mas o maracatu fazia esse som na frente. Então vamos brincar maracatu, né? E lá dentro da casa estava acontecendo o ritual religioso, né? E o maracatu fazendo essa proteção, né? E tem algumas histórias aí de perseguições a maracatus, briga com maracatu, enfim. Isso aí, bastante, o Guerra Peixe falou sobre isso. Ele foi lá em 1800 e sei lá vai bolinha, não me lembro agora a data exata. Mas ele fez essa pesquisa do maracatu, né? Então se você conseguir algum material do Guerra Peixe, enfim, é interessante você pesquisar a história dos maracatus aí, né? Também como uma questão ancestral negra, né? Dos africanos. Não se sabe se tem maracatu em África, mas no Brasil sim, né? Então o maracatu pode-se dizer que é brasileiro, né? Foi feito aqui, foi colhido outras tradições que já vinham de lá de África, mas a questão maracatu foi feito aqui, né? E é também uma das histórias da origem da palavra maracatu, que o maracatu era uma grande bagunça, né? Os senhores de engenho olhavam os negros lá, enfim, dançando, fazendo suas danças, seus cultos, né? Que o maracatu também é uma forma de cultuar os seus deuses, os orixás, né? Então os senhores de engenho falavam, deixa os negros lá com seus maracatus, né? Maracatu era um pejorativo aí pra bagunça, né? Pra aquele salseiro aí, vamos dizer assim, né? Então, denegrindo, né? Batuque, uma coisa que não era bem entendida aí, e às vezes nem hoje em dia é tão entendida. É isso aí, né? Valeu.